países emergentes apresentaram resiliência econômica acima do esperado no último ano, apesar das elevadas taxas de juros da economia americana e mesmo com o dólar fortalecido contra as principais moedas globais. Quem diz isso? O FMI, o Fundo Monetário Internacional, em relatório divulgado na última sexta-feira. A instituição afirma que as estruturas de política fiscal, monetária e financeira dos países emergentes estão mais robustas e preparadas para lidar com choques externos. O monitoramento do FMI indica que as entradas líquidas de capital para mercados emergentes, excluindo a China, aumentaram para 110 bilhões de dólares ou 0,6% do PIB no ano passado, nível mais alto desde 2018. É o que pensa o FMI a respeito dos emergentes, lista da qual fazemos parte, Aidan. Aliás, essas simplificações esquemáticas, né, Ronald? Elas têm alguns problemas, né? O principal deles é o fato de que países muito diferentes, com economias de tamanhos variadíssimos, né, e importância econômica mundial completamente diferentes, alguns inclusive sem qualquer relevância, outros muito relevantes, são colocados todos sob o mesmo carimbo, né, emergentes. Hoje, inclusive, eles têm o bom senso, Ronald, de fazerem levantamentos desconsiderando a China, não é? Porque senão você tem um impacto absurdo. A segunda maior economia do mundo, que ruma para ser a primeira, e se ela entra, desequilibra completamente a análise que você tenta fazer de um bloco. E a China, convenhamos, já não faz muito sentido chamá-la de emergente, né? Então, pelo menos há esse bom senso que não havia há pouco tempo. A China era incluída e aí havia toda uma distorção dos números, né? Porque eles eram inflados, altamente modificados, pelo fato de que a China era considerada. Então, sem considerar a China, você não pode considerar mais a Índia. São análises que você tem país por país. Há países cuja economia é menor que a do estado de São Paulo, né? E que entram na conta junto com o Brasil. Então, não diz muito quando você fala em tendência dos emergentes, né? Acho que é um conceito já ultrapassado, porque os estágios econômicos e de desenvolvimento são muito diferentes. De qualquer maneira, o que chama a atenção é que muitos caíram do cavalo quando imaginaram o caos na economia russa. E a economia russa cresceu, por exemplo, bem mais que a brasileira nos últimos 2 anos, né? E, inclusive no ano passado com mais de 3%, esse ano deve crescer mais de 3%, e com estabilidade na produção. Não houve interrupção do processo produtivo e nem deslocamento da máquina produtiva industrial para a guerra, o que é muito comum. Em situações de guerras mais prolongadas, você começa a deslocar a capacidade de produção para munições, tudo aquilo que tem a ver com produção de tanques, de aeronaves, etc. Não houve esse deslocamento, o que tem muito a ver, claro, com a relação especialíssima que a Rússia tem hoje com a China. Não há dúvida quanto a isso. E o Brasil é sempre um capítulo à parte. O Brasil tem esses países muito grandes, né, e de economias relevantes, como Rússia, China, Brasil, Índia, Estados Unidos, México, são todos diferentes entre si, mas todos eles têm a peculiaridade do tamanho, né? Populações grandes, mercados internos grandes e relevância em alguma medida na economia internacional. No caso dos Estados Unidos e da China, não é preciso nem falar a respeito. E no caso do Brasil, o Brasil ainda tem crescimentos muito tímidos. E o mais importante é que se considere a capacidade do Brasil de se reindustrializar. Essa expressão às vezes não é a melhor, porque parece que o país não tem mais indústrias. Não é isso. Mas produzir uma nova indústria, dar capacidade da indústria brasileira de produzir com a mais nova tecnologia, com a mais alta produtividade e com capacidade de competição, inclusive interna. Porque o problema da indústria brasileira nem é competir lá fora, é competir aqui dentro. Ela tem perdido o mercado interno. Essa é a grande chave
para o desenvolvimento da economia brasileira, né? É isso.